Bora lá então, pessoal. Boa noite, Gabriele. Vamos começar. O principal motivo de eu querer a participação de vocês nessa disciplina aqui é porque depois, quando a gente entra numa equipe multidisciplinar de saúde, é nítido que a atuação do profissional de saúde fica limitada por conta de algumas deficiências na bioquímica. Então, se você não entende o funcionamento da célula como um todo, fica difícil interpretar depois as doenças que atingem tecidos, órgãos, as doenças que são originárias de células defeituosas, de problemas genéticos, etc. Então, esse conhecimento aqui, meus amigos, é fundamental para as próximas disciplinas que virão, para quem ainda está cursando e ainda não terminou a faculdade, e no dia a dia da interpretação profissional das doenças. Coloquei na plataforma aí para vocês um bom exemplo disso, que é essa aula que eu coloquei as considerações bioquímicas a respeito do surgimento do SARS-2. Isso aqui é algo que passou no Fantástico domingo passado, mas eu já tinha comentado com os alunos, acho que dia 10 desse mês, ou dia 5 desse mês, talvez. Então, é necessário que você saiba sobre a bioquímica para poder avaliar tudo o que acontece, né? E coloquei também essa aula aqui que mostra as correlações bioquímicas do Parkinson e Alzheimer. Então, para você entender futuramente, quando estiver trabalhando com esses pacientes, ou para orientar um paciente assim, e eles vão surgir, não importa a sua área de atuação, seja na fisioterapia, na nutrição, na farmácia, quaisquer cursos da área de saúde vão precisar desse conhecimento depois. Muito do conhecimento que a gente precisa não está nem nos livros, não está nem nas bulas dos medicamentos, não está nas informações que a gente encontra na internet, eles estão em artigos. Então esse aqui é um exemplo que eu passo para vocês de como encontrar informações que não estão presentes nos livros-texto, nas notícias de jornal, nas bulas de medicamentos. Muitas vezes você, como profissional de saúde, precisa ter essa característica de buscar essas relações. Isso aí separa o bom profissional do mau profissional. E eu vejo que falta esse tipo de incentivo na graduação. Então é por isso que eu quero mostrar para vocês como é que funciona o metabolismo de uma célula com a aula de hoje. Na aula de hoje, e a bioquímica é um conhecimento que tem que ser passo a passo, daí a importância de acompanhar o curso desde o começo, a gente vai tentar resumir o que seria o passo a passo de um semestre inteiro nessa dependência, para que eu possa fazer um excelente papel aí na hora de ensinar vocês a bioquímica. Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai dar uma olhada na complexa rede metabólica, que é o metabolismo das células. E a partir desses conhecimentos é que você pode imaginar como é que funciona o corpo inteiro. O primeiro ponto que é preocupante em relação ao metabolismo de uma célula é a produção de energia dela, tá? Então a gente precisa saber como é que é produzida energia numa célula. Tá, o que isso vai fazer de diferença na minha vida? Pensa bem, pacientes que não se nutrem corretamente estão mais propensos a apresentar problemas de saúde. Indivíduos que têm problemas, por exemplo, no fígado, ficam incapacitados de melhorar rapidamente. Por quê? Porque o fígado coordena a absorção dos nutrientes que vêm lá do intestino e ele também desempenha um importante papel no metabolismo, já que ele é capaz, por exemplo, de acumular os carboidratos que são absorvidos em excesso em lipídios e aí promover uma reserva dessa energia. Ah, você é nutricionista e vai prescrever uma dieta para que a pessoa emagreça. Ora, as bases fundamentais da prescrição de uma dieta estão aqui na bioquímica, no funcionamento do metabolismo energético, tá? Existem suplementações que podem ser incluídas no tratamento farmacológico de algumas pessoas que também estão relacionadas aqui de forma restrita com o metabolismo energético.
Então, esse é o valor desse conhecimento bioquímico. Você é da fisioterapia, vai trabalhar com a reabilitação muscular de um paciente. Ora, todas as células musculares têm esse metabolismo energético operando em alta. E ele depende de algumas questões, como, por exemplo, o fornecimento de oxigênio. Não sei se nós temos alunos de educação física, mas, por exemplo, por que o indivíduo, quando vai malhar depois de um longo período de sedentarismo, ele sente aquelas dores musculares? Ele está passando mal, ele vai ter que parar de fazer exercício? Não. O plano de fundo dessas dores musculares está aqui também no metabolismo energético. Tá? E o metabolismo energético ele é muito complexo. Aqui nessa figura, vocês podem ter uma breve noção, e aqui eu não vou tratar com vocês especificamente a bioquímica, não é o nosso papel aqui, só que essa noção geral do que é o metabolismo já é um diferencial para vocês, que precisam desse conhecimento para as matérias que virão e para a atividade profissional. Então vejam que todas essas bolinhas que a gente encontra aqui nessa figura são enzimas, e as ligações entre as bolinhas são processos enzimáticos. As bolinhas, na verdade, são produtos químicos e as ligações são as enzimas. Então, tem enzimas modificando esses componentes químicos. Tá? A rede metabólica, então, que acontece dentro de uma célula, é extremamente complexa. Ela pode ser influenciada de várias formas possíveis, por problemas genéticos, por envenenamento, por hábitos alimentares, por hábitos de prática de exercícios físicos, maus hábitos, os hábitos sedentários. E isso aqui impactua definitivamente no processo de saúde de doença. E se eu pudesse falar para vocês qual que é o metabolismo mais importante aqui, é o metabolismo de carboidratos. É como se aqui no metabolismo de carboidratos tivesse uma tomada em que você liga todas as outras reações metabólicas que existem dentro do organismo. Então, a biossíntese e metabolismo de glicanos, metabolismo de nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? São as bases nitrogenadas que compõem o DNA da célula. Falamos de DNA nas aulas passadas já. O DNA é uma biblioteca que acumula todas as informações necessárias para a síntese proteica dentro de uma célula. O DNA é um método de transmissão de informação. Metade do seu código genético é do seu pai, metade do seu código genético é da sua mãe, e isso vem sendo transmitido por gerações até chegar a você. O metabolismo de outros aminoácidos, metabolismo de lipídios são as nossas gorduras. Tudo depende do metabolismo de carboidratos, porque associado ao metabolismo de carboidratos está a produção de energia. E eu vou mostrar para vocês como é que acontece essa produção de energia. Então, se a gente pudesse elencar qual é o metabolismo mais importante, é o metabolismo energético. Tá? Uma típica célula eucariótica, o que é uma célula eucariótica? É uma célula que tem núcleo. Nossas células têm núcleo. Células de bactérias não têm núcleo, são chamadas de procarióticas. Uma típica célula eucariótica tem a capacidade de produzir cerca de 30.000 proteínas diferentes que catalisam milhares de reações diferentes envolvendo muitas centenas de metabólitos, muitos deles compartilhados por mais de uma via. Então existem componentes químicos que são produzidos no nosso corpo que acabam sendo aproveitados em outras vias metabólicas. Nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, tem um resumo muito simplificado das vias metabólicas. Cada ponto representa um composto intermediário e cada linha de conexão representa uma reação enzimática. Então, todo o metabolismo passa pela síntese de proteínas que tem sua receita armazenada lá dentro da molécula de DNA. A molécula de DNA tem aproximadamente 1,80 m e ela fica empacotadinha, bem pequenininha, lá dentro do núcleo de todas as nossas células. Essa é um fato que me deixa mais surpreso a respeito da bioquímica,
E é o que encanta dentro da bioquímica. Como é que pode ter tudo isso armazenado dentro do núcleo de uma célula, né? Uma molécula de aproximadamente 1,80 m. A gente já verificou aí que o corpo, a fim de conduzir as reações que necessitam de energia, acopla as reações com transformações químicas que liberam energia. Então, por exemplo, como é que meu corpo sintetiza lipídios? Ele acopla a síntese de lipídios, que necessita de energia para acontecer, com reações que liberam energia. Então, quando a gente come um carboidrato, seja numa batata, seja o açúcar propriamente dito, esse açúcar é metabolizado para liberar energia. E essa energia liberada é utilizada para tocar as outras reações dentro do corpo que necessitam de energia para acontecer. Aqui eu coloquei o exemplo de uma postagem bem engraçada, que é o seguinte: ó. Adoro o conceito do aproveita brasileiro. Aproveita que você está indo na cozinha e me traz um copo d'água. Ok, mas aproveita o quê? No sentido do contexto bioquímico, é o seguinte: já que o indivíduo vai gastar energia, se levantar, ir lá na cozinha, ele está aproveitando esse gasto energético para buscar um copo d'água para outra pessoa. E o nosso organismo também é assim. O nosso organismo aproveita que o metabolismo dos carboidratos e também, posteriormente, a gente vai ver, dos lipídios, libera energia. E aí ele acopla a essa liberação de energia, que é então armazenada, as reações que precisam de energia para acontecer. Esse é o grande segredo da bioquímica. As coisas são então acopladas. Por exemplo, se a gente quiser imaginar aqui, indiretamente, todos nós somos movidos à energia solar. Por quê? Porque o Sol dá energia para as plantas que convertem CO2 e água em glicose. A gente come as plantas que têm glicose. Os animais comem as plantas que têm glicose. E aí eles crescem. Depois a gente come a carne dos animais. Quando você come uma picanha, indiretamente a energia que você gera a partir dessa picanha provém da energia solar. Então todos nós no mundo estamos acoplados com o Sol. E na hora que a gente se alimenta e precisa produzir energia, a degradação, a oxidação de carboidratos, e posteriormente veremos de lipídios, é transformada em uma moeda energética que é conhecida como ATP. E esse ATP é usado para fornecer energia para as outras reações que acontecem no organismo. No que a gente tem que ficar atento? Vocês viram aí uma representação da complexa rede metabólica. Problemas pontuais nessa rede, aquela primeira figura que eu mostrei para vocês, podem desencadear problemas em diversas vias metabólicas diferentes. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, você percebe que existem alguns compostos químicos do corpo que participam de várias reações. Por exemplo, esse composto X aqui, ele está indo para 1, 2, 3, 4, 5, 6 caminhos diferentes. Imagine que eu tenho um problema na enzima que produz esse composto. Eu posso afetar, então, vários órgãos em cadeia, né? Um exemplo que eu dou para vocês, ó, a deficiência de ferro na alimentação causa anemia. Por que o ferro causa anemia? O ferro é utilizado na produção de uma proteína que se chama hemoglobina. A hemoglobina é a responsável por carregar CO2 e oxigênio no nosso sangue. A hemoglobina está dentro de uma célula que é conhecida como hemácia. E aí, quando o indivíduo está com anemia, ele faz o exame de sangue, quantifica-se a quantidade de hemoglobina presente no sangue. Se ela estiver abaixo dos padrões, anemia. Ah, mas a anemia é fácil, é só o indivíduo tomar sulfato ferroso? É, só que é a doença mais prevalente no que diz respeito às doenças hematológicas, porque as pessoas não se alimentam corretamente mais e nem se preocupam com isso. Por diversas vezes você vai se deparar com pacientes que têm algum problema de saúde que surgiu por conta de uma anemia. A bioquímica vai te dar os parâmetros que podem ser afetados por uma anemia. Então vamos seguindo aqui. A anemia causa uma dificuldade de oxigenação.
Pensa bem, você tem que respirar o tempo todo, você respira até sem saber que está respirando, né? Então, quando existe uma anemia no paciente, ele tem menos proteína e hemoglobina, que contém um ferro na sua constituição, disponível para carregar oxigênio. Então ele vai ter menos oxigenação no corpo inteiro. A menor quantidade de oxigenação circulante pode acarretar a fermentação lática nos músculos. É um conceito que nós veremos posteriormente. Mais ácido lático nos músculos diminui o pH dos músculos, o paciente pode começar tendo dores musculares. E o principal, as nossas unidades produtoras de energia são conhecidas como mitocôndrias. Elas só funcionam na presença de oxigênio. Então, sem uma oxigenação adequada do organismo, as mitocôndrias não funcionam, não produzem energia. Sem a produção de energia mitocondrial, o que acontece com as células? Elas morrem. Então, uma anemia, uma simples anemia, pode acarretar vários problemas em diversos órgãos por conta da falta de oxigenação. Por que a mitocôndria só funciona com oxigênio? Porque no metabolismo energético, e a gente vai ver como é que a mitocôndria trabalha, elétrons são produzidos. Esses elétrons, se eles ficarem liberados, soltos dentro da mitocôndria, eles são como projéteis, munições disparadas. Eles saem quebrando tudo pela frente. São os famosos radicais livres que a gente sempre ouve falar na mídia ou durante as aulas, né? A gente tem que combater os radicais livres faz bem. O oxigênio na mitocôndria, ele captura esses elétrons dos radicais livres ali gerados e se torna água. É por isso que a mitocôndria só funciona na presença de oxigênio. Sem o oxigênio, haveria um dano celular generalizado em todas as células que ficassem desabastecidas desse gás. Tá? É por isso que a gente fica um mês sem comer, uma semana sem beber água e 2 minutos sem oxigênio só. De tão importante que é o oxigênio para o metabolismo, a gente precisa ficar respirando o tempo todo. Tá? E você precisa enxergar essa complexidade bioquímica para inferir sobre o tratamento que é empregado nas doenças que você vai se encontrar aí para frente, seja da área que for. Então, um problema que aí pela esquerda parece muito agressivo, que o pessoal não está conseguindo resolver, que não tem raciocínio em cima, na figura da direita, ele já se mostra menos agressivo, né? Então, aquilo que pode ser um leão, na verdade é um rato, ou vice-versa. Problemas que são tratados de forma leve, simples, como a anemia que eu expliquei para vocês, podem, na verdade, ser muito prejudiciais à saúde. E essa característica da bioquímica é essencial para que você enxergue de forma diferente as doenças. Então, muitas vezes você encontrará reações bioquímicas entre os exames do paciente. Por exemplo, a hipoalbuminemia. Os fármacos são carregados no sangue, assim como hormônios, lipídios, diversos componentes do nosso organismo, por uma proteína plasmática chamada albumina. Você com certeza já ouviu falar disso. Tem até uma suplementação, né? Que chama albumina, os atletas tomam, as pessoas que fazem hipertrofia em academia. Por que a albumina é tão importante? Porque no sangue ela é uma das proteínas mais abundantes. E muitas coisas se ligam na albumina para que sejam distribuídas no corpo inteiro. Uma das características que a gente viu nas primeiras aulas é a questão da polaridade. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. O sangue é constituído majoritariamente de água. Então, por exemplo, imagina aquelas vitaminas bem apolares, a vitamina A, a vitamina E. Como é que elas seriam distribuídas no seu corpo inteiro? Ficaria difícil. Elas não são solúveis em água, não são solúveis, portanto, no sangue. Elas ficariam ali paradas no seu intestino. Mas não. Quando são absorvidas na circulação, a partir do intestino, elas se ligam à albumina, que também tem uma característica apolar. E aí, essa albumina carrega essas vitaminas pelo corpo inteiro. Os fármacos também são carregados pela albumina. Hormônios são carregados pela albumina.
Então, uma deficiência dessa proteína também acarretaria problemas generalizados no organismo. É por isso que você, como profissional de saúde, quando se deparar com algum doente, vai precisar ver o exame de sangue dele. Porque se ele tiver com uma quantidade baixa de albumina, nem a terapia farmacológica vai funcionar, quanto mais a nutrição que esse paciente tem que ter ao longo do tratamento. Diuréticos que depletam potássio. O potássio está relacionado com a atividade muscular, por exemplo. Por que ele, ao ser depletado, predispõe aos riscos cardíacos? As dietas que reduzem drasticamente os carboidratos, será que elas são tão benéficas? Porque elas estão acabando com a principal fonte de energia do organismo. Emagrecer com saúde é reduzir carboidratos a zero? Talvez não. Então, em todas as áreas dos profissionais, se você tiver esses conhecimentos bioquímicos, você consegue se diferenciar dos demais. O metabolismo conecta, interfere e participa de todas as intervenções que podemos fazer na saúde dos nossos pacientes. Até mesmo a cicatrização de feridas, por exemplo, exige uma quantidade considerável de precursores biosintéticos, alimentos, vitaminas, para que ocorra de forma adequada. Existem vitaminas, por exemplo, que as grávidas precisam tomar, o ácido fólico e a vitamina B12. Você já se perguntou por quê? Porque ácido fólico e B12 são a matéria-prima para que o corpo faça novas moléculas de DNA. Então, uma grávida que tem lá um embrião em desenvolvimento, durante gestação, aquelas células do embrião precisam se multiplicar. Então, precisa duplicar as moléculas de DNA ali dentro para que essa célula se divida, faça mitose. Se a grávida não tiver, então, uma suplementação adequada da matéria-prima que é utilizada para fazer DNA, o desenvolvimento do feto fica prejudicado. Então, todos os fatores que influenciam, por exemplo, na absorção de vitamina B12 e de ácido fólico, podem interferir numa gravidez. Fatos que têm sua raiz aqui na bioquímica. Não basta apenas aplicar o tratamento prescrito, é necessário participar ativamente do processo. A gente sabe que houve mudanças curriculares para que o profissional de saúde se tornasse, tivesse uma visão diferente. Nós não queremos mais tratar a doença dos pacientes. Nós queremos cuidar de perto da saúde deles. Então, se você é um profissional limitado, você cuida da doença. Por exemplo, o paciente tem depressão, ele vai tomar antidepressivos. Os antidepressivos são a cura? Não. Mas muitos pacientes têm tratado a sua doença, depressão, com medicamentos. E a cura? A cura por meio de medicamentos? Não é. Então precisa haver uma remodelação desse tratamento. O paciente precisa buscar auxílio psicológico, ele precisa se alimentar bem, precisa fazer exercícios, precisa mudar de vida, encontrar sentido na vida, etc. E precisa ser convencido de que os medicamentos não são a cura. A gente que está na farmácia, deve ter entre vocês alguns alunos de farmácia, quem está fazendo estágio em drogaria ou já trabalha em drogaria, percebe nitidamente que a população vive hipermedicalizada. As bases para entender por que o medicamento não é a cura também estão aqui na bioquímica. Então eles só, dentro do seu mecanismo de ação, disponibilizam mais neurotransmissores ou aumentam a ação de neurotransmissores. Eles devem ser usados a curto prazo. Eles precisam ser retirados e o paciente precisa se recuperar sozinho. Os neurônios desse paciente precisam voltar a funcionar normalmente, bioquimicamente falando. Tá? Então, mais um ponto que demonstra a necessidade desse conhecimento para vocês. Vejam o papel do fígado. Ele sintetiza quase a totalidade de proteínas presentes no sangue. Então, lá dentro do hepatócito, que é a célula que compõe o órgão fígado, dentro do DNA do hepatócito, tem a receita para produzir todas as proteínas, quase todas as proteínas que a gente encontra no sangue. O que tem no sangue que não é produzido no fígado? Anticorpos, que também são proteínas. Eles são produzidos por quem? Pelos linfócitos B. Beleza. A gente tem hormônios também no sangue, que são produzidos, sei lá, na hipófise. Né? Agora, o resto das proteínas que tem são todos produzidos pelo fígado.
A sua noção agora de um paciente que tem dano hepático ou insuficiência hepática muda depois de saber disso. A insuficiência hepática deixa de ser só uma questão ali que tem que ser tratada com medicamento. Porque a partir do momento que você percebe que a síntese da quase totalidade das proteínas do sangue ocorre no fígado, um paciente que tem danos hepáticos, ele terá muito menos proteínas disponíveis. E essas proteínas regulam uma série de ações metabólicas, de rotas metabólicas. Tem proteínas que o fígado produz, por exemplo, como o sistema complemento. São proteínas que auxiliam na imunidade. Então, o paciente que é um paciente hepático, ele vai ter problemas imunes. Talvez ele fique suscetível a infecções virais, bacterianas, tá? Essa é a importância de cuidar do fígado, porque além disso, ele também é o centro metabólico que coordena a absorção de nutrientes e de carboidratos. É racional esperar que, em pacientes com comprometimento desse órgão, exista uma sensibilidade maior. Percebeu por que existem todas essas campanhas contra o alcoolismo? Não é só porque faz mal, não é só porque corre o risco de bater de carro, é porque problemas hepáticos vão desencadear uma série de problemas de saúde que vão lotar os nossos hospitais. O fígado também está relacionado com o armazenamento de glicogênio. O que é o glicogênio? O açúcar que a gente absorve vai para a corrente sanguínea. Beleza. Esse açúcar da corrente sanguínea já vai ser utilizado pelas nossas células para produzir energia, células do corpo inteiro. O fígado ainda tem um tipo de reserva, que é um polímero de açúcar, que fica ali dentro, esperando a taxa de açúcar no sangue diminuir para ele começar a liberar esse açúcar novamente. É chamado esse polímero glicogênio. Em nós, que somos animais, o polímero se chama glicogênio. Nas plantas, nos vegetais, esse polímero se chama amido. Então, lá dentro da batata, tem também uma reserva de carboidratos polimerizada, chama amido. O nosso é o glicogênio. A manutenção da glicemia. O fígado, quando a glicemia é baixa, quebra o glicogênio, que é esse polímero de glicose, e joga essa glicose no sangue de novo. Então, muitas vezes, você está aqui comigo às 6 horas da tarde. Você almoçou lá para 1h. Agora vai te bater uma fome, talvez, ou já te bateu uma fome antes de entrar na aula aqui. Se você continuar com as suas atividades, conversando, trabalhando, estudando, tem uma hora que essa fome para, sem você perceber. Já aconteceu isso com você, com certeza. Crianças, por exemplo, né, ficam a tarde inteira fora de casa, nem se preocupam em comer. Por quê? Na hora que a glicemia baixou, o fígado começou a quebrar o glicogênio e jogar a glicose de novo na corrente sanguínea. E aí até a sensação de fome some. O fígado sintetiza e degrada gorduras. Por que a gente engorda? Esse carboidrato que é consumido em excesso, na época lá da Idade da Pedra, era essencial que a gente transformasse esse carboidrato em gordura, para que essa gordura fosse armazenada e utilizada em um outro momento em que nós não conseguíssemos alimentos. O nosso corpo hoje ainda funciona sob essa mesma ótica, para que a gente sobreviva da melhor forma possível. É por isso que a gente engorda. Então o que engorda não é o consumo da gordura. A gordura tem um papel, sim, em aumentar, em fornecer energia para o organismo. Só que essa gordura da alimentação não é a principal fonte de armazenamento utilizada. A gordura que é armazenada vem dos carboidratos consumidos em excesso. É por isso que várias dietas retiram carboidratos para o indivíduo emagrecer. Só que não pode também retirar tudo. Então, é um processo, é um entendimento bioquímico essencial para você programar uma dieta. O paciente pode comer gordura? Pode. O que ele tem que diminuir é o quê? A ingestão de carboidratos. Então, por exemplo, se ele faz um prato com arroz, mandioca, batata frita, macarrão, ele não vai emagrecer nunca. Porque tudo ali é carboidrato, não é? Então é necessário que seja substituído. Porque o fígado vai pegar esse carboidrato em excesso,
vai transformar em gordura e armazenar nos nossos adipócitos. Então, fica com aquela barriguinha de chope, aquela gordura embaixo do braço, etc. Todo profissional de saúde precisa adquirir essa visão além do alcance. Enxergar esses problemas de forma profunda, saber o mecanismo de ação pelo qual o problema é gerado para que você possa interferir positivamente na saúde do paciente. Além do comprometimento de tecidos ou órgãos, existem características genéticas que interferem no metabolismo. Vou apresentar para vocês um conceito que todo mundo precisa saber. É a epigenética. Alguns fatores coordenam os nossos genes de cima para baixo. São fatores desconhecidos, mas que explicam vários mecanismos de doenças existentes. Por exemplo, aqui, um frango que você compra hoje em dia, ele demora 42 dias para chegar na idade do abate, no peso de abate, né? Então, desde que ele nasce, ele fica 42 dias comendo e bebendo água, e aí ele está pronto para o abate. Na década de 60, esse tempo era de 82 dias, aproximadamente. Por que reduziu a metade? É porque põe hormônio no frango? Não, porque precisaria injetar o hormônio na corrente sanguínea do frango. Porque o hormônio é proteico, o hormônio do crescimento. É uma proteína. Então, a única forma de administrar corretamente uma proteína é pela corrente sanguínea ou por baixo da pele. A mesma coisa acontece com a insulina. Por que não existe uma insulina de absorção oral? Porque no nosso estômago a gente digere as proteínas. Não tem como as proteínas ficarem funcionais. Nosso estômago serve para isso. O estômago do frango também. Então não tem como colocar o hormônio na ração do frango. Também não tem. Mas o que aconteceu com esses frangos? Eles foram selecionados geneticamente. Os frangos que engordavam mais foram cruzados ali um com o outro. E não só isso. Se você pegar esse ovo, que vai dar origem ao frango do abatedouro aí, e levar para uma granja, e ele for crescer num sítio, ele não vai atingir a idade de abate em 42 dias. Por quê? Porque ele vai se alimentar, vai ter uma dieta bem mais saudável, uma dieta diversificada, e ele vai dormir junto com as outras galinhas. O frango na granja, ele fica completamente estressado. Do lado dele tem mais 300 frangos. Ele fica espremido. Ele só vê na frente dele um pote d'água e um pote de comida. O que ele faz nesse ambiente de estresse? Ele come. Esse estresse e as condições a que ele está submetido, até porque ele tem poucas horas, ou talvez quase nenhuma hora de sono, já que a luz da estufa onde eles estão não é desligada, ele come o tempo todo. E é por isso que ele engorda rápido. Então, apesar da seleção genética, essas condições a que o frango está exposto, estresse, não desliga a luz, privação de sono, ele come muito mais do que deveria e aí engorda mais rápido. São fatores que estão acima dos genes, que estão influenciando, então, o comportamento aí genético do frango, né? Isso acontece com a gente. Posso dar exemplo para vocês na farmacologia. Por que quando o indivíduo está utilizando um antidepressivo, ele tem que fazer a descontinuação do medicamento? Para que os genes lá dos neurônios do sistema nervoso central se acostumem com a falta do medicamento, lentamente, e aí o equilíbrio químico, bioquímico desse sistema nervoso central volte ao normal e o paciente consiga sobreviver sem o medicamento. Se tira um medicamento desse de forma repentina, o que acontece? Síndrome de abstinência, voltam os sintomas. Então a epigenética explica essas questões. Aqui eu trouxe um artigo que não tem nada a ver, a princípio, com a bioquímica. Na Ucrânia, em 1933, teve uma grande fome que abalou aquele país. E aí isso foi relacionado com a prevalência de diabetes tipo 2. As crianças que passaram por essa grande fome, em 1933, quando se tornaram adultos, desencadearam diabetes tipo 2 com mais facilidade do que as crianças que não passaram por esse evento de
fome. Então vejam como os genes são controlados. Isso também é uma noção bioquímica que tem que ser aplicada na profissão de vocês daqui em diante. Existe uma ligação muito grande entre esses parâmetros bioquímicos aí, DNA, síntese proteica, epigenética e a saúde dos nossos pacientes. Olha a taxa de mortalidade por ano na Ucrânia. Em 1933, morreu muita gente porque todos ficaram famintos. Tá? E aí, para os nascidos em 1933 e 1934, quem nasceu nessa época, né, quem passou por essa grande fome, teve uma prevalência muito maior de diabetes mellitus tipo 2 quando se tornaram adultos. Veja a taxa de prevalência do diabetes mellitus tipo 2 dos nascidos nessa época em comparação aos outros anos. Fatores epigenéticos. Tá? Então, quando a gente sugere para o paciente, você tem que se alimentar melhor, não é só para que ele acredite em você. Explique isso aqui também. Ele vai se convencer. A alimentação coordena o nosso metabolismo. E o metabolismo, funcionando bem, te protege das doenças. Então, por exemplo, o paciente teve diabetes. A família dele inteira tem diabetes. Ele vai ter diabetes também? Não é porque é apenas um parâmetro genético, mas é porque todo mundo da família come na mesma mesa. E aí a predisposição acontece por conta disso. A influência do meio, a influência epigenética nos genes dele. E aí ele desenvolve diabetes. Então as pessoas precisam saber disso. Isso é que vai mudar o comportamento delas, melhorar a saúde delas. Então você que é da fisioterapia, Pilates, estudos de Pilates, né? Se você tiver condições de abrir um estudo de Pilates, como é que você vai influenciar os seus pacientes a praticarem isso? Epigenética também. Então, aquele indivíduo que é sedentário, que tem má postura, etc, ele vai trabalhar pior, ele vai se sentir mal. Agora, se ele começar a praticar as suas aulas de Pilates, ele vai ter uma mudança generalizada nos padrões metabólicos, porque isso será decorrente de mudanças dos genes das células musculares. Nem preciso dar o exemplo da nutrição, né? E para a farmácia, para o pessoal da farmácia e da enfermagem, isso está associado ao uso de medicamentos. Muitos medicamentos, sobretudo aqueles que agem no sistema nervoso central, eles não podem ser retirados repentinamente, porque eles alteram a conversa que existe entre os genomas dos neurônios. Tá? Então precisa fazer descontinuação. Beleza? Vamos especificamente agora para o metabolismo. E eu não preciso que vocês decorem o passo a passo desse metabolismo. A gente só vai conversar aqui de forma generalizada a respeito da glicólise. O que é a glicólise? É a quebra da molécula de glicose que acontece no citoplasma de todas as nossas células para gerar energia. A oxidação da glicose, ela gera energia e essa energia é armazenada numa molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. E o que é a gliconeogênese? É a utilização de compostos variados para sintetizar novas moléculas de glicose. Vamos falar de forma generalizada sobre a glicólise? O nosso cérebro funciona predominantemente com glicose. Por que o paciente que tem coma alcoólico, que bebeu demais, ele vai para o hospital tomar glicose? É para se imaginar o seguinte, poxa, se você bebe e urina bastante, eu não preciso de glicose, eu só preciso reidratar o paciente, né? Não, ele precisa tomar glicose. Por quê? Durante os eventos em que esse paciente foi ao banheiro urinar enquanto estava bebendo, ele jogou a glicose toda fora, na urina. E aí, como é que o cérebro dele vai funcionar sem a glicose circulante? Vai ter um coma. Por isso que é chamado coma alcoólico. E é por isso que o paciente tem que ir para o hospital tomar glicose. Já houve erros médicos, erros relacionados a isso, né? Deixa o paciente só reidratado, ou então dá um chá de boldo para o paciente. É suficiente? Não. Ele precisa de glicose.
Muita gente já aprende isso aí na prática. Ah, é só eu comer doce. Ou então, toma uma cachaçinha com um tira-gosto junto. Aí você previne o coma alcoólico, né? Qual que é a importância, então, da glicólise e da gluconeogênese? Quando falta glicose, o seu fígado vai produzir moléculas de glicose a partir de outros componentes. Dá para usar, por exemplo, proteínas para fazer novas moléculas de glicose. E aí, voltar a abastecer o cérebro com glicose. Qual que é o grande problema e o que faz a gente engordar? Infelizmente, lipídio, gordura, não vira glicose. Se virasse, ninguém ficaria gordo. Era só viver normalmente, e aí os nossos lipídios voltariam a se tornar glicose de novo e seriam transformados em energia lá no nosso sistema nervoso central. Os lipídios, eles também viram energia, só que é necessário um processo lento, gradual, para que a mitocôndria consiga quebrar o lipídio e transformar o lipídio em energia. Outra coisa que pode ser retirada desse conhecimento é o seguinte: o CrossFit não emagrece, mas se o indivíduo fizer uma caminhada de 4 horas, de 3 horas por dia ou 2 vezes na semana, aí ele emagrece. Porque para quebrar o lipídio, tem que ser um exercício lento, gradual. Se for um exercício explosivo, para fazer novas moléculas de glicose, o organismo vai precisar gastar proteínas. Isso explica, por exemplo, o tipo físico, o biotipo de um atleta de 100 metros rasos e um atleta de maratona. Por que o atleta da maratona, o Vanderlei Pereira lá, ele é todo meio magrinho, pele e osso? Uai, ele devia ter muitos músculos, né? Já que ele corre 42 quilômetros na maratona e deve treinar correndo, sei lá, 60 quilômetros para isso? Não, porque na maratona ele gasta todos os seus carboidratos e não dá tempo de gastar a gordura. Ele nem tem gordura para começo de conversa, mas como é um exercício extremamente vigoroso, o corpo tem que gastar as proteínas para fazer novas moléculas de glicose. E aí isso consome o tecido muscular esquelético do maratonista. O Usain Bolt, por sua vez, a prova é de 100 metros rasos. Ele corre, ele não gasta nem os carboidratos direito que estão na circulação. Então ele consegue desenvolver a musculatura, ele não precisa gastar proteínas para correr 100 metros. Tá? Mudanças bioquímicas que vão fazer você guardar esses conceitos. Aqui são as células do fígado armazenando o glicogênio. Todas essas bolinhas que você vê aqui, ó, são os polímeros de glicogênio armazenados. Essa é a importância do fígado para coordenar o nosso metabolismo. É onde a gente acumula os carboidratos. Esses carboidratos, quando a glicose baixa, são enviados então para a corrente sanguínea. O glicogênio é encontrado principalmente no fígado, que é esse polímero de glicose. A interface que eu faço é glicogênio e amido, amido nos vegetais, glicogênio nos animais. Ele também é armazenado no músculo esquelético. Uai, por que, professor, tem glicogênio no músculo esquelético? Porque é ali que a gente mais precisa de carboidrato. O músculo precisa de energia, não precisa? Então ele tem que queimar carboidrato. A gente só começa a queimar gordura, então, quando acaba o glicogênio do fígado e quando acaba o glicogênio do músculo. É por isso que o exercício aeróbico tem que ter uma longa duração. E aí, depois de esgotar as reservas de glicogênio, é que a gordura que está armazenada vai ser mobilizada para o sangue, para chegar nos músculos, e aí ser utilizada como uma geração de energia. A gente também tem gordura armazenada dentro dos músculos. Você já viu uma picanha? A picanha é tão boa quanto melhor ela é marmoreada. O que é um marmoreio da picanha? É gordura ali dentro. Quando a gente gasta essa gordura do músculo, a gordura que está lá no tecido adiposo também é mobilizada para repor essa gordura que estava no músculo. Aí o indivíduo emagrece. Se a gente dissolvesse toda a glicose que está armazenada como glicogênio e dissolvesse essa glicose ali no citoplasma da célula, do hepatócito, a concentração seria cerca de 0,4 molar.
suficiente para influenciar as propriedades osmóticas da célula. Vocês já ouviram falar de equilíbrio osmótico? Por que existem as carnes salgadas? Bacalhau, charque. Porque quando você salga uma carne, por exemplo, aqui um bacalhau, você preserva essa carne. Se vier uma bactéria aqui para infectar esse bacalhau, o que acontece quando ela chega perto desse bacalhau? Como no bacalhau está mais concentrado, no que diz respeito ao sal, o solvente migra para o local que está mais concentrado em soluto. Então a água que está aqui dentro da bactéria vai toda para o bacalhau. A bactéria vira uma... Simplesmente a membrana dessa bactéria se encontra uma com a outra, porque a água toda foi chupada pelo bacalhau. E aí a célula morre, a célula bacteriana morre. É por isso que a gente preserva carnes salgadas. Tá? O que é equilíbrio osmótico, então? É a mudança da água, a passagem da água por uma membrana, de onde há uma menor concentração de soluto para onde há uma maior concentração de soluto. Então, se a gente pegasse ali o hepatócito, que é a célula do fígado, e esse glicogênio que está aqui dissolvido, né, polimerizado, se ele fosse transformado em glicose e dissolvido aqui no citoplasma, a água que está aqui em volta da célula ia entrar nessa célula. E essa célula ia acabar explodindo. Ela ia ficar tão inchada, tão inchada, tão inchada, que ela ia acabar explodindo. De tanta água que entraria aqui dentro. Porque a glicose é como se fosse um soluto, né? Como se fosse o sal aqui do bacalhau, mas ia atuar dessa forma. Então, o nosso fígado simplesmente explodiria. É um mecanismo de armazenamento, então, muito mais eficiente. Quando a gente armazena a glicose na forma de glicogênio, que é esse grande polímero, a mesma massa de glicose tem uma concentração de apenas 0,01 milimolar. Então, 10.000 vezes menor do que a glicose armazenada na sua forma pura. O glicogênio é armazenado em grandes grânulos no citoplasma ou citossol dos hepatócitos. A partícula básica do glicogênio tem um diâmetro de 21 nanômetros e consiste em 55 mil resíduos de glicose. Não é para decorar isso. É só para mostrar para vocês o potencial de armazenamento que a gente tem no fígado. É muita glicose armazenada, por isso que é difícil de emagrecer. Essas partículas desaparecem completamente após um jejum de 24 horas. Então, os exercícios para um paciente emagrecer, um paciente obeso, têm que ser aeróbicos e de longa duração, porque essas partículas de glicogênio duram muito. O glicogênio do músculo fornece uma fonte de energia rápida para o metabolismo aeróbico e anaeróbico. Então a glicose é utilizada tanto pela mitocôndria posteriormente para gerar energia, e aí a gente chama isso de metabolismo aeróbico, porque vai precisar do ar, vai precisar do oxigênio, a mitocôndria só funciona com oxigênio, e no metabolismo anaeróbico, as células conseguem também produzir energia sem o oxigênio. É menos eficiente, mas produz. É por isso que, quando o indivíduo vai malhar pela primeira vez, depois de uma grande etapa de sedentarismo, ele fica cheio de dores. Já que não tem irrigação sanguínea no músculo como um todo, oxigênio chegando no músculo, porque o indivíduo é sedentário, a célula é obrigada a produzir energia sem oxigênio. É o que a gente chama de glicólise. E aí, para conseguir manter a glicólise funcionando, o produto desse metabolismo, que é o piruvato, tem que ser transformado em lactato. E aí a glicólise segue funcionando quanto mais lactato é produzido. O lactato se acumula no músculo, reduz o pH, começam a surgir as dores musculares, geralmente no dia seguinte. Isso acontece em patologias, por exemplo. O indivíduo que faz uso de medicamentos que podem impedir a correta respiração. Os beta-bloqueadores, que são utilizados para reduzir a pressão arterial, eles podem ter um efeito pulmonar prejudicando a respiração.
Com menos oxigênio, o que passa a surgir então nesses pacientes? Dores musculares. Então, um paciente hipertenso que apresenta dores musculares, muito provavelmente ele está tendo um efeito adverso de um medicamento. Você só vai capturar esse tipo de reação adversa se tiver esse entendimento bioquímico posteriormente. Senão, você vai ler isso na bula e não vai nem fazer sentido. O glicogênio muscular pode ser gasto em menos de 1 hora durante atividade intensa. O glicogênio hepático serve como um reservatório de glicose para os outros tecidos quando não há glicose disponível, entre as refeições e no jejum. É por isso que quando dá 4 horas da tarde, você sente aquela fome. Só que aí, se você continuar fazendo suas atividades normalmente, ela passa. O glicogênio passa a ser quebrado e enviado então para a circulação plasmática. Isso é especialmente importante para os neurônios do cérebro, que não podem usar ácidos graxos como combustível. Por que a gente tem gordura no músculo? A célula muscular pega essa gordura, manda para o interior das mitocôndrias, que são organelas das células musculares, e aí produz energia. O neurônio também tem mitocôndria, tá? Mas não tem gordura no cérebro. Se tivesse gordura no cérebro, a gente poderia inferir que o cérebro usa gordura para gerar energia, mas não. Não tem gordura lá. O neurônio não consegue gerar energia a partir da gordura. É só da glicose. O glicogênio do fígado pode ser exaurido de 12 a 24 horas. Nos humanos, a quantidade total de energia armazenada na forma de glicogênio é muito menor do que a quantidade armazenada como gordura. A gente tem esse mecanismo de armazenamento de energia na forma de gordura porque ele é muito eficiente. A mesma quantidade que você tem no seu pneuzinho de gordura é equivalente a uma quantidade talvez 10 vezes maior, só que de carboidrato. Então a gente armazena gordura porque é eficiente para nós. A glicogênese é a síntese de glicogênio e a glicogenólise é a quebra do glicogênio. E aqui, um resumão de todas as enzimas que participam desse metabolismo. A glicogênio sintase é quem polimeriza o glicogênio no fígado, quem sintetiza o glicogênio. Imagina um problema genético nessa enzima. Quais são as implicações? Quando você se deparar com um paciente desse, o que você vai fazer? Você vai ter que voltar aqui no livro de bioquímica e estudar novamente. Só que isso tem que ser um novo encontro, né? Um reencontro, não uma primeira vez. Por isso a importância da bioquímica nos cursos da área de saúde. Glicosidase lisossomal, enzima de desramificação, enzima de ramificação, fosforilase do músculo. Então a gente encontra pacientes que têm problemas com essas enzimas, ou pode inferir que são problemas genéticos nos pacientes que apresentam problemas no metabolismo. Conhecimento bioquímico sendo aplicado. E aí? E o ciclo do ácido cítrico? A gente já falou da glicólise, que ela acontece no citoplasma. E só comentando por alto, não vou mostrar para vocês cada uma das reações, não. Mas, para generalizar, como é que funciona a glicólise? A gente tem uma célula, qualquer célula do nosso corpo, e a gente tem o sangue passando aqui, né? A glicose é transportada para o interior da célula. Aqui no citoplasma, ela é transformada numa molécula chamada piruvato. Aqui já é possível produzir ATP, energia. Então, quando não tem oxigênio, porque esse processo de glicólise não depende do oxigênio, o ATP é produzido assim. Produz menos ATP do que a mitocôndria. Vou desenhar a mitocôndria aqui para a gente aqui do lado. Mas o processo de glicólise é executado em alta dentro da célula. Então, quando não tem oxigênio, a glicólise é que funciona aqui no citoplasma. Na prova eu vou perguntar onde que acontece a glicólise. E aí esse piruvato depois é enviado para a mitocôndria. Na mitocôndria ocorre o ciclo de Krebs, que produz muito mais ATP do que a glicólise.
Só que tem um porém. Aqui na mitocôndria precisa de oxigênio. Então você só respira única e exclusivamente para que esse oxigênio chegue até a mitocôndria e ela possa produzir energia, sem liberar radicais livres. O papel do oxigênio aqui é pegar os elétrons que são produzidos aí no processo e transformar esses elétrons em moléculas de água. Tá? E aí o processo ocorre corretamente. Existem problemas nesse metabolismo da mitocôndria que podem ser desencadeados por medicamentos, e aí isso pode ser percebido por farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas? Sim. Quando você tiver um idoso, por exemplo, que está fazendo tratamento para o colesterol já há anos, utilizando simvastatina, pode ser que ele tenha uma perda de tecido muscular muito grande, chamado de sarcopenia. Por quê? Porque a simvastatina, ao passo que ela inibe a síntese de colesterol, ela também inibe aqui na mitocôndria a síntese de uma proteína que é chamada de coenzima Q10. Coenzima Q10 é vendida até como suplemento nas farmácias. A coenzima Q10 ajuda a transportar esses elétrons aqui no interior da mitocôndria. Sem coenzima Q10, os elétrons viram radicais livres e danificam a mitocôndria. Se a mitocôndria for danificada e morrer, o que acontece com a célula? A célula morre. Quais são as células que têm mais mitocôndrias e precisam das mitocôndrias para gerar energia? Células musculares. Então já existem casos em idosos que têm sarcopenia, têm essa grande perda de tecido muscular, porque fazem tratamento de longo prazo com simvastatinas. Quando a gente pega uma bula de simvastatina, rosuvastatina na farmácia, o que está lá escrito? Uso contínuo. Então, o indivíduo é diagnosticado lá com colesterol alto quando ele tem seus 40 anos, ele usa simvastatina até os 80, 60, 50. E aí ele apresenta sarcopenia. Por quê? Por causa do medicamento. É um negócio que vai demorar para entrar no escopo das faculdades de medicina para que prescrevam de forma correta, não de forma contínua. Mas você, como profissional de saúde, tem que saber disso. E você só vai se lembrar disso lá na frente porque está aqui na bioquímica. As simvastatinas prejudicam o metabolismo da mitocôndria. Destroem as mitocôndrias, destroem células musculares, sarcopenia depois de um uso contínuo. Tá? E depois que esse piruvato então é gerado na glicólise, ele vem para a mitocôndria e participa do ciclo de Krebs, que é onde rola uma produção imensa de energia, mas precisa de oxigênio. É para isso que a gente respira. Tá? Então, dois processos aqui, glicólise no citoplasma, ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs na mitocôndria. Krebs foi o cara que liderou as pesquisas para descobrir isso, por isso que o ciclo tem o nome dele. Tá? Então vamos lá para o ciclo de Krebs, comentando generalidades a respeito. Antes de entrar no ciclo do ácido cítrico, os esqueletos de carbono dos açúcares e ácidos graxos são convertidos ao grupo acetil da acetilcoenzima A e a forma na qual a maioria dos combustíveis entra no ciclo. Então o piruvato não entra direto ali na mitocôndria. Ele é transportado por essa enzima, ele é transformado por uma enzima, um complexo enzimático, em acetilcoenzima A. Os carbonos de muitos aminoácidos também entram no ciclo dessa maneira. Então, o aminoácido pode entrar no ciclo de Krebs. Como eu disse para vocês, o maratonista vai consumir suas proteínas para gerar glicose. Como é que as proteínas entram, então, no metabolismo? Elas são transformadas aí no esqueleto de 3 carbonos, enviadas lá para a mitocôndria e aí são utilizadas para gerar energia. Além dos aminoácidos, da quebra das proteínas, poder gerar energia diretamente, eu consigo também, por meio desses aminoácidos, transformar esses aminoácidos em novas moléculas de glicose e enviar essas moléculas de glicose lá para o cérebro. Então, quando você fica sem carboidratos em atividades de longa duração, você consome as suas proteínas. Agora, imagina um doente que não se alimenta bem, de cama, no hospital, com algum problema de saúde.
ele vai ter um metabolismo correto das suas proteínas? Não. Pode ser que ele consuma as suas proteínas. E as proteínas, lembram daquela primeira foto que eu mostrei para vocês? Estão envolvidas em todo o nosso metabolismo. Então não é uma forma adequada de utilizar as proteínas fazendo com que elas se tornem energia. Não. É necessário que elas permaneçam fazendo as suas atividades normais, suas atividades enzimáticas, tá? Então os doentes precisam de uma boa nutrição, de um acompanhamento nutricional por conta disso. Se a gente trabalhar em equipe para cuidar da saúde das pessoas, a gente consegue interferir positivamente na saúde delas, né? O piruvato, derivado da glicólise, é oxidado, então, a acetilcoenzima A e CO2 pelo complexo piruvato desidrogenase. Então, esse piruvato é transformado aí em acetil, da acetilcoenzima A, enviado para o interior da mitocôndria. Nesse processo ocorre a liberação de CO2, e lá no ciclo de Krebs também libera CO2. Então, você só expira CO2 por causa disso também. E você inspira O2, oxigênio, para que ele vá lá para a mitocôndria e seja o aceptor final dos elétrons e se torne água, preservando a mitocôndria dos radicais livres, tá? Aqui, então, um resumão do ciclo de Krebs relacionado com a glicólise. Então, a glicose sofre glicólise para ser transformada em piruvato. O piruvato vira acetilcoenzima A e é enviado para a mitocôndria para passar pelo ciclo do ácido cítrico. Qual que é o papel, então, da glicólise, da quebra de ácidos graxos, que também acontece dentro da mitocôndria, e da utilização de aminoácidos para gerar energia no ciclo de Krebs dentro da mitocôndria? É gerar elétrons, tá vendo? O ciclo do ácido cítrico também gera elétrons. E eu vou mostrar para vocês como que esses elétrons gerados são utilizados para sintetizar o ATP, para virar energia. Galera, a nossa célula, a mitocôndria da nossa célula, funciona exatamente igual a uma hidrelétrica. Lá na hidrelétrica tem uma turbina girando, produzindo esses elétrons que chegam aqui no fio do computador, no fio da lâmpada e acendem a lâmpada, né? A nossa energia também é produzida assim, elétrons. Elétrons são usados e ficam aqui presos a essas moléculas de NADH e FADH2, são transportados por ela como se o NADH e o FADH2 fossem fios, e quando eles chegam no seu destino, que são as proteínas da chamada cadeia respiratória, eles migram, como se migrassem dentro de um fio. Quando os elétrons passam aqui dentro do fio que conduz a energia elétrica, eles não geram um campo magnético? Esse campo magnético que é gerado aqui também dentro das proteínas, pelas quais os elétrons migram, produzem energia, um magnetismo que bombeia hidrogênio contra um gradiente, bombeia prótons contra um gradiente. E aí, quando esses prótons voltam, eles giram uma turbina, assim como as turbinas giram nas hidrelétricas. E eu vou mostrar isso aí para vocês. Mas vejam que todo o metabolismo, seja de glicose, de lipídios, de gorduras, ou ácidos graxos, ou aminoácidos, tem o intuito de gerar esses elétrons. O ciclo do ácido cítrico gera mais elétrons ainda. E aí esses elétrons são utilizados depois para produzir energia. Tá? Existe uma proteína, então, que é chamada de ATP sintase. Ela é que é a turbina que gira para produzir o ATP. Eis aqui a ATP sintase. Então, lá dentro da mitocôndria, existem, então, essas proteínas de membrana, conectadas a uma membrana interna mitocondrial e uma membrana externa da mitocôndria. Então, a mitocôndria tem duas membranas. No meio dessas duas membranas ficam armazenados prótons. O que são prótons? Íons hidrogênio. Está com dúvida nos íons hidrogênio?
Vai lá nas primeiras aulas. Eu explico por que o íon hidrogênio é chamado de próton quando perde um elétron. Tá? Então, os prótons ficam acumulados aqui nesse espaço intermembrana. Quando eles vêm do local onde estão mais concentrados para o local onde estão menos concentrados, que é o chamado transporte ativo, eles giram as turbinas, as pás dessa turbina aqui, que é uma proteína, a proteína ATP sintase. Ao girar essa proteína, o ADP é conectado com um fosfato e é produzido o ATP, nossa moeda energética. É assim que a mitocôndria produz energia para nós. E os elétrons que você tinha comentado, professor? Pois é, os elétrons são entregues aqui para essas proteínas presentes na membrana interna, complexo 1, complexo 3, complexo 4. Vou fazer os elétrons em verde aqui, tá? Quando esses elétrons são entregues aqui nesses complexos, eles migram dentro dessas proteínas. Ao migrarem, produzem um campo magnético que bombeia os átomos, os prótons, para esse espaço intermembrana. Mas por que precisa de energia para bombear os prótons para ir, professor? Porque aqui não está mais concentrado no espaço intermembrana do que aqui? Então, eu não consigo bombear de forma ativa os prótons para esse espaço intermembrana. Eu preciso gastar energia. De onde que vem essa energia? Dos elétrons obtidos na oxidação de glicose, lipídios, ácidos graxos e proteínas. Ou proteínas, né? Então, a gente só come os carboidratos. A gente só usa os carboidratos, lipídios ou proteínas como forma de energia para quê? Para que eles entreguem esses elétrons. E esses elétrons, ao migrarem dentro dessas proteínas, produzem energia para bombear os prótons para esse espaço intermembrana. Quando esse espaço intermembrana está aqui cheio de prótons, por transporte ativo, eles voltam para a matriz mitocondrial. E aí giram as pás da ATP sintase, produzindo energia. Não é exatamente igual uma hidrelétrica? Vejam a perfeição disso. A gente tem que dar parabéns para quem criou esse mecanismo no nosso corpo, né? Aqui é a barragem da hidrelétrica, da usina do funil, cheia de água. Quando a água passa lá pela turbina, gira a turbina, produz energia. Aqui também a mesma coisa, só que a nível nanoparticular, né? Dentro das mitocôndrias de todas as nossas células. Tá? Aqueles elétrons que são gerados na glicólise, eles também são um potencial transmissor de energia aqui para essas proteínas bombearem mais prótons aqui para o interior. Então, esses elétrons aqui migram também para a mitocôndria para que eles façam parte desse mecanismo. Só que esse mecanismo aqui só funciona na presença de oxigênio. O oxigênio, então, pega esses elétrons depois que eles migram aqui nessas proteínas e se tornam uma molécula de água. Se não houver oxigênio, o processo não funciona. Por quê? Esses elétrons vão sair aqui desemparelhados, dando tiro para tudo quanto é lado. Vão atrapalhar o DNA da mitocôndria, vão atrapalhar as organelas que estão no citoplasma da célula, vão atrapalhar o DNA da nossa célula, vão matar a nossa célula. Tá? É por isso, por conta disso. Na glicólise, quando não tem oxigênio, é produzido ATP diretamente aqui. Tá? Então, quando não tem oxigênio, a glicólise produz diretamente ATP. Bem menos, o saldo positivo é de 2 ATPs, mas sem oxigênio é o que nos resta. Aqui no ciclo do ácido cítrico são produzidos 32 ATP em média, quando conto os da glicólise também. Tá? Então é um processo muito mais energético. Beleza? Esse é o resumão, o resumo do resumo que dá para fazer com vocês. Esse é um complexo enzimático que está aqui só para mostrar a importância das proteínas, não é para decorar isso aqui de forma alguma, tá? Mas o funcionamento das proteínas, a complexidade bioquímica que existe para simplesmente transformar um piruvato em acetil coenzima A e fazer esse acetil entrar na mitocôndria para participar do ciclo de Krebs, o nosso
ciclo que produz energia dentro da mitocôndria. Aí, o passo a passo do ciclo de Krebs também, que não adianta eu tentar mostrar para vocês esse passo a passo, não é o intuito da disciplina. Eu não quero que vocês decorem esse passo a passo. Eu quero essa noção geral da complexidade que existe na produção de energia, como nós devemos preservar as nossas mitocôndrias. O caso da simvastatina é emblemático. Vocês vão encontrar casos assim. Por que a simvastatina é prejudicial? Porque ela altera o metabolismo mitocondrial. Se as mitocôndrias morrem, morrem as células. Sarcopenia. Beleza. Então não é melhor, em vez de usar a simvastatina por uso contínuo, fazer a reeducação alimentar do paciente, e aí você pode ser enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, e pode intervir nisso? Por quê? Porque o conhecimento adquirido como profissional de saúde te possibilita isso. Tá? Então, quando você precisar estudar o metabolismo, isso vai ser só um reencontro. Ninguém vai, durante o dia a dia de profissional de saúde, precisar saber o que entre, né, a transformação do citrato a cis-aconitato ocorre uma desidratação e uma reidratação. O grupo OH do citrato reposicionado no isocitrato prepara-se para a descarboxilação na próxima etapa. É inútil, ninguém lembra desse conhecimento. Mas essa noção geral da produção de energia é necessária, porque aí você pode suplementar esse paciente com coenzima Q10, por exemplo, reduzindo os danos mitocondriais. Tá? E uma série de outros medicamentos, assim como a simvastatina, pode interferir no metabolismo mitocondrial. O envenenamento, por exemplo, com dióxido de carbono ocorre por quê? Porque a célula, as hemoglobinas, perdem a afinidade pelo oxigênio. E aí não tem transporte de oxigênio para o interior das células. O indivíduo morre por intoxicação com dióxido de carbono pela falta de oxigênio no metabolismo. As mitocôndrias todas morrem. E a anemia, ela tem impacto aqui no ciclo de Krebs, que é a produção de energia? Sim, porque eu tenho menos hemoglobina transportando oxigênio no sangue. E aí isso faz com que minhas células não produzam energia corretamente. Todo o meu organismo é influenciado por uma simples anemia. Tá? Esse é o raciocínio clínico que eu quero que vocês tenham. Porque é isso que faz a diferença depois para que você consiga convencer o seu paciente a se tratar corretamente, a mudar de vida. Simplesmente isso. Beleza? Não é decoreba. Aqui o exemplo que eu dei para vocês. Nas células, por meio da glicólise, possuem um saldo de líquido de 2 ATP. Então, quando você desconta os ATPs que são utilizados na fase preparatória da glicólise, que produz 4 ATP, qual que é o saldo líquido da glicólise? 4 menos 2, 2 ATP. Então, enquanto o ciclo de Krebs produz lá 28 ATP, 32, contando com os da glicólise, a glicólise sozinha produz 2. Então, sem oxigênio, é melhor produzir 2 do que nada. E aí a glicólise ocorre em alta. E aí acaba o carboidrato. O que eu tenho que fazer? Usar proteína. Por quê? Porque o exercício é vigoroso numa maratona. Não dá tempo de mobilizar a gordura. Lembram daquela questão inicial que a gente falou de polaridade? Como que eu vou dissolver as gorduras no sangue e entregar no corpo inteiro rapidamente? Impossível. As gorduras são apolares. O sangue é polar, é constituído de água. Então a gordura vai saindo do tecido adiposo, se ligando à albumina lentamente e aí se distribuindo no corpo. Por isso que para emagrecer, o melhor exercício é longa duração. E um exercício lento, gradual. Não pode ser um exercício vigoroso. Beleza? Isso explica o físico diferente para esses dois atletas. É uma forma de você não esquecer mais o que está acontecendo no metabolismo. Por que tem essa musculatura esquelética desenvolvida? Porque para correr 100 metros, gasta os carboidratos só. Agora, para correr 42 quilômetros e treinar para essa corrida, aqui gasta os carboidratos e gasta também as proteínas. Então vejam a diferença na musculatura dos dois atletas. E aí pensa num paciente doente. Será que ele vai ter esse metabolismo afetado? Se ele estiver gastando as proteínas dele, estiver lá bem magrinho, perda de tecido muscular, ele vai ter uma concentração de albumina
adequada para transportar os fármacos utilizados no tratamento? Não. Ele está gastando as proteínas para gerar energia. Se ele não tem albumina, como é que fica o transporte dos fármacos e de outros nutrientes e de hormônios? Das vitaminas, por exemplo? Fica prejudicado, não fica? Então a gente tem que ser, enquanto profissionais de saúde, iguais ao Hipócrates, né? Que o seu alimento seja o seu medicamento, que o seu medicamento seja o seu alimento. Isso aí para todos os profissionais. E queria também introduzir esse conceito de epigenética para vocês. As células musculares desse atleta têm um comportamento genético totalmente diferente das células musculares desse atleta. Então esse atleta aqui vai ter uma dieta diferente dessa. Por quê? Porque os exercícios, o ambiente, o meio em que eles estão é diferente. Tá? Assim são também os nossos pacientes que utilizam medicamentos, que sofrem de algumas doenças, que são sedentários, que param de usar um músculo. Qual que é o sentido da reabilitação da fisioterapia para os músculos? Os músculos ficaram parados, não tem mais comunicação entre eles para que haja uma movimentação adequada. Então eu preciso fazer a fisioterapia. E aí, ao estimular aqueles movimentos, eu reativo a comunicação entre os genomas, entre os núcleos das células musculares. Eu induzo a vascularização novamente do músculo, eu faço com que essas células se multipliquem melhor. Todo o processo da fisioterapia está relacionado com a epigenética do músculo. Fatores que você tem a primeira vista, né, o primeiro contato aqui na bioquímica. Então, o meu papel com vocês nessa dependência é simplesmente esse, não mais do que isso. O que eu vou cobrar na prova de vocês? Questões relacionadas com raciocínio em cima disso aqui. Não vai ser decoreba, não vai ser nada disso. Com os slides, vocês serão capazes de fazer essa prova. Eu estou tendo muito cuidado para selecionar as questões que estão aqui nos slides também. Então, não fiquem preocupados quanto a isso. Mas eu queria que, pelo menos, vocês assistissem isso. Lá na frente, vocês vão me agradecer por ter esses conceitos introduzidos aí durante essa etapa da disciplina, beleza? Eu acho que vai fazer uma boa diferença futuramente, enquanto vocês estiverem atuando profissionalmente. Porque se vocês ficarem limitados ao que aprendem nas aulas só, ou nos livros, texto, infelizmente vocês não vão ter diferencial para concorrer com seus colegas para as vagas de emprego lá na frente. Para fazer, para passar, para acertar as questões em concurso. O que é que cai nos concursos? Imagina um concurso na área de vocês que vai cair bioquímica. Ele vai perguntar isso aqui, ó. A enzima, a enzima succinato desidrogenase, presente no ciclo de Krebs, produz a conversão de succinato a qual dos compostos listados? Letra A, cisaconetato. Letra B, isocitrato. Letra C, succinil-CoA. Letra D, fumarato. A questão de concurso cai isso aqui, meus amigos. Então você precisa pelo menos ter visto isso aqui para estudar isso aqui depois. Tá? Esse é o meu papel como professor aqui também, mostrar que existe. Porque quando você estiver estudando para concurso, você vai ter que decorar esse negócio aqui. Tá? Então que seja um reencontro, não uma primeira vez. Desdobramento aí de forma simplificada do ciclo do ácido cítrico. Então os produtos que são gerados aí, ó, acetilcoenzima A vira citrato, que vira isocitrato, que sofre uma isomeria para alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato. E aí o oxaloacetato é complexado com um acetil, e aí vira citrato de novo. Por isso que a gente fala que é um ciclo. O produto do final entre aspas, do ciclo, é novamente conectado ao acetil para renovar aqui mais uma rodada no ciclo. Nesse momento, o que é produzido? Onde é que estão os elétrons, né? Que eu mostrei nessa figura anterior aqui para vocês, os elétrons gerados no ciclo do ácido cítrico. Eles ficam nesses compostos químicos aqui, ó. Então ele captura o elétron que saiu dessa transformação e o elétron fica lá no NADH.
só esperando a hora de ser transmitido para a cadeia respiratória mitocondrial, que são as proteínas que vão bombear os prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Então é produzido esse NAD, NADH, FADH2, NADH, é onde aqueles elétrons saem dessas moléculas e ficam armazenados. Esse NADH, NADH, FADH2, NADH vão entregar esses elétrons posteriormente lá para a mitocôndria. Aqui também a síntese de todos os ATPs produzidos. Então, se a gente pegar glicólise junto com o ciclo do ácido cítrico, o saldo é de entre 30 e 32 ATPs gerados. Vai cair questão de concurso perguntando isso aí. A diferença, quantos ATPs são gerados na glicólise considerando a fase preparatória? 2 ATPs. Sem considerar a fase preparatória, 4 ATPs. Quantos ATPs são gerados apenas no ciclo de Krebs? Mas isso lá na frente quando você estiver estudando. Aqui para a disciplina não precisa. Aqui uma imagem que mostra para vocês outros componentes dando origem à glicose, à molécula de glicose. Então, por exemplo, a partir do oxalocetato, que está lá dentro do ciclo do ácido cítrico, ele pode ser transformado em fosfenolpiruvato e dar origem à glicose. Quando é que isso aqui acontece? Quando o indivíduo está em coma alcoólico, por exemplo. Ele está tentando a todo custo fazer novas moléculas de glicose para que sejam fornecidas para o sistema nervoso central. Quer saber outro tecido que só funciona com glicose? O sistema imune, as células do sistema imune, né, que pode ser considerado até um tecido. Os glóbulos brancos do nosso corpo. Então, se a gente não tiver carboidratos suficientes, até a nossa imunidade pode ser afetada nesse meio tempo, porque não terá energia para os glóbulos brancos poderem trabalhar. Esse fosfenolpiruvato também pode se tornar aminoácidos. Aspartato, asparagina pode se tornar as bases púricas ou pirimídicas que compõem o DNA, né? O alfa-cetoglutarato também pode virar purinas, que são os precursores lá dos nucleotídeos que compõem o DNA. Então, o metabolismo energético pode estar relacionado até com o metabolismo do DNA, com a multiplicação da célula. Tá. E a gente chama isso de anabolismo, por quê? Porque aqui estão sendo sintetizadas novas moléculas a partir desses precursores. O catabolismo é a quebra das moléculas e o anabolismo é a construção dessas moléculas. Só para terminar, o ciclo do ácido cítrico é catabólico. O intuito do ciclo do ácido cítrico é pegar os elétrons dessas moléculas, guardar esses elétrons por enquanto aí nesses transportadores, que são FADH2 e NADH. E aí ocorre a entrega desses elétrons para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, que vai bombear os prótons do espaço intermembrana da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Quando esses prótons voltam, eles geram as pás da ATP sintase produzindo energia. Eu não preciso que você decore isso, eu só preciso que você saiba que isso existe. Tá? Aqui, nesse vídeo que está ali para vocês, tem a demonstração da glicólise acontecendo no citoplasma da célula, e aqui é o que está acontecendo dentro da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que está no citoplasma. Então, a glicólise acontece no citoplasma, o ciclo do ácido cítrico ocorre no interior da mitocôndria, da matriz mitocondrial. Beleza? Então, aquele piruvato produzido no final da glicólise tem que entrar na mitocôndria. Ele entra por meio da acetilcoenzima A. Depois que ele entrou na mitocôndria, ele é então conectado à acetilcoenzima A, que aqui não vai ser mostrado porque ela é muito grande. Tá? Então, esse complexo piruvato desidrogenase, que é aquele complexo que eu mostrei para vocês, que eu nem vou entrar em detalhes, é que faz essa transformação. Aqui é que a gente já libera o CO2, que a gente expira. Beleza, depois de conectado à acetilcoenzima A, o piruvato
é transformado em acetil e conectado à coenzima A, tornando-se acetil coenzima A. Aqui, ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Então, vai ser conectado lá com o oxaloacetato. O oxaloacetato, então, vai receber esses 2 carbonos do acetil para dar origem ao ciclo do ácido cítrico. Aqui vem aquele círculo que eu mostrei para vocês. Começando aqui com a complexação do acetil no oxaloacetato. E assim vai. Produz mais CO2 aqui nesse processo e também, tá vendo o NAD e essas 2 bolinhas azuis aqui são os elétrons que foram capturados nessa conversão, armazenados aqui no NAD, que vira NADH2. Então, o ciclo do ácido cítrico significa, na prática, obter elétrons dessas quebras, dessas oxidações que acontecem nesse produto da glicólise, que era o piruvato, veio para o interior da mitocôndria, foi conectado com a coenzima A, tornou-se acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A veio, complexou o acetil com oxaloacetato, deu origem ao ciclo. Não precisa decorar isso, só precisa saber que isso existe e onde acontece. Beleza? Porque de fato é muita coisa. Para tentar passar esse conhecimento para vocês de forma mais eficiente, era necessário um semestre inteiro. Aqui na dependência você só vai lembrar que isso existe. Tá? Esse NAD e o FADH2, que estão ali segurando esses elétrons, vão passar esses elétrons posteriormente para essas proteínas aqui presentes na membrana interna mitocondrial. Então, olha o FADH2 aqui entregando os elétrons para a proteína, para o complexo 2. Olha a coenzima Q10 pegando os elétrons ali do complexo 2 e levando para o complexo 3. Aqui ele simplesmente mostrou essa parte por alto porque uma das enzimas que participa aqui do ciclo do ácido cítrico já é uma dessas enzimas da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Mas a gente pode ver esse transporte de elétrons mais especificamente em outro vídeo aqui. Então, beleza. Ciclo do ácido cítrico. Aqueles elétrons vão lá para o NAD e para o FAD, né? Tornando-se NADH, NADH2, NADH e FADH2 dentro da mitocôndria. E aí aqueles elétrons vão ser transmitidos por meio do NADH e FADH2 para proteínas presentes na membrana interna mitocondrial. E aí eles têm o intuito de ao transmitir esses elétrons no interior dessas proteínas bem grandes, gerar energia para bombear prótons contra um gradiente. Esses prótons ficam acumulados no espaço intermembrana. Aqui é aquilo que a gente estava mostrando, só que ao contrário. Em amarelo, os prótons acumulados aqui no espaço intermembrana e aqui a matriz mitocondrial, a parte citoplasmática da mitocôndria, onde tem o DNA dela. Aqui está acontecendo o ciclo de Krebs no citoplasma mitocondrial. Aqui estão sendo transmitidos os elétrons para NAD e FAD, que se tornam NADH e FADH2. Essa é a proteína ATP sintase girando quando esses prótons voltam, quando estão muito concentrados aqui no espaço intermembrana, voltam por transporte ativo para o interior da membrana, girando essas pás. Quando elas giram, o ADP é transformado em ATP, a moeda energética do organismo, utilizada para tocar uma série de outras reações metabólicas que existem no nosso corpo. E é exatamente igual a uma usina hidrelétrica. Se isso acontecesse sem o bombeamento desses prótons aqui para o espaço intermembrana, a concentração de H+ ia aumentar no citoplasma da mitocôndria. O pH ia diminuir tanto, a célula ia morrer. A mitocôndria também é uma célula, tá? A mitocôndria ia morrer e, consequentemente, a célula morreria.
Então alguém tem que bombear esses prótons de volta. Só que bombear contra um gradiente, né? Bombear de onde eles estão menos concentrados para onde eles estão mais concentrados, gera energia. Quem é que dá essa energia? Os elétrons que estão lá no NADH e no FADH2, que foram obtidos a partir do ciclo do ácido cítrico, da quebra da glicose, da quebra dos lipídios. É só isso que eu quero que você saiba que existe. E essas são as proteínas do que a gente chama que é a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. São elas que recebem esses elétrons de NADH e FADH2. Complexo 1, 2, 3 e 4. E aqui a coenzima Q10. São eles que bombeiam os prótons que estão aqui na matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. O complexo 2 não bombeia os prótons diretamente, mas ele manda esses elétrons para o complexo 3 e para o complexo 4. Proton pumping requires energy, and the 4 protein complexes get this energy by transferring electrons through a series of... Para bombear os prótons contra o gradiente, eles precisam de energia. De onde que vem essa energia? Dos elétrons que estão migrando aqui dentro dessas proteínas, como se tivessem fios aqui dentro dessas proteínas. Por isso que essas proteínas, né, os complexos, são chamados de cadeia de transporte de elétrons. Então vamos olhar aqui, ó. Olha o NADH entregando os elétrons aqui para essa proteína, ó, e os elétrons migrando de um ponto no outro. Quando esses elétrons saltam de um composto químico desse, de um aminoácido desse para outro, dentro dessa proteína, eles produzem energia. Do mesmo jeito que os elétrons passando por um fio produzem um campo magnético. Let's closely consider a pair of redox centers to reveal 2 reasons why an electron moves from... Essa transmissão é muito eficiente porque, como isso aqui é bem pequenininho, uma porção desses aminoácidos está muito próxima uma da outra. Então os elétrons nunca são transmitidos ao contrário e nem ficam zanzando por ali. Eles vão seguindo esse caminho passo a passo. E aí quando eles pulam, eles produzem energia. Vai ser mostrado em verde aí para vocês. Então essa pequena energia produzida cada vez que esse elétron salta é acumulada aqui em verde. Está vendo esse verde crescendo? Quando chega até certo ponto de energético aqui, veja que 3 prótons vão sendo bombeados, ó, da matriz para o espaço intermembrana. É essa energia aqui que bombeia esses prótons. Essa é a explicação para o funcionamento disso. E isso é tema de questão de concurso, com certeza. Então aqui no complexo 1, esses elétrons vêm para a coenzima Q10. O problema da simvastatina é que, como ela inibe a síntese de colesterol, a coenzima Q10 é sintetizada pela mesma via. E aí inibe a síntese de coenzima Q10 também. É o que pode causar sarcopenia nos idosos que fazem uso contínuo. No complexo 2, quem cede os elétrons é o FADH2. Ó. É um caminho menor, mas também produz alguma energia aqui. E aí esses elétrons vão para a coenzima Q10 e aí transportados lá para o complexo 3. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons. O complexo 2 não bombeia os prótons, como vocês podem ver aqui. Né? Mas ao transmitir isso para o complexo 3, aqui são bombeados prótons. Olha os prótons em amarelo passando. Depois esses elétrons, ó, em azul, vêm para esse citocromo C e são enviados para o complexo 4. No complexo 4, também são bombeados prótons e, principalmente aqui, o oxigênio é utilizado. Olha o O2.
Cada um deles pega um elétron a princípio, ficam ligados aqui. Vem um próton, liga em cada um desses oxigênios. Vem mais outro próton, liga em cada um dos oxigênios. E aí, com uma molécula de oxigênio, eu produzi 2 moléculas de água no complexo 4. O oxigênio só entra no seu corpo para trabalhar aqui no complexo 4 mitocondrial. Só para isso que ele serve, para te manter vivo produzindo energia. Era isso, meus caros, por hoje. Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. Sem dúvidas? Ficamos assim por hoje, então. Daqui a pouco disponibilizo lá o vídeo para vocês, beleza? Um excelente final de semana, fiquem com Deus, até semana que vem.